Vai no Pascoal, vai no Pascoal, vai ali no Pascoal, vai ali no Pascoal, sorrindo no Pascoal. Pascoal, agora nós vamos falar da vitória do Flamengo sobre o Grêmio 2-0. Na sequência, nós vamos falar da briga de Flamengo e Palmeiras ali no topo da tabela. E seguindo, os 2 gols do Arrascaeta. E tem mais uma coisa, vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, dando troco. Flamengo brigando pelo título, Palmeiras brigando pelo título, Flamengo na liderança, Palmeiras também, diferença ali só nos critérios de desempate. Só dá Flamengo e Palmeiras nesse começo de campeonato brasileiro. E aí, hein, Pascoal? Não vai parar de rir? Pode dar até Internacional, porque tem Palmeiras Internacional. Pode ser. Meio de semana. E pode colocar o Internacional na briga. Deu cãibra aí no sorriso? Deu cãibra no rosto? Não, é isso? não, aqui tá normal. Aqui não tem, aqui é só no sorriso. Hã? Só no sorriso? O Flamengo ganhou? O Flamengo ganhou. O Palmeiras também ganhou, Pascoal. Esse é um artista. Rapaz, o Flamengo... Olha o Flamengo, começa o Flamengo. Com todo respeito ao treinador do Grêmio. Mandar marcar individual no começo do jogo é pra perder o jogo, né? Aí começa, vira o banzé do gato, o Arrascaeta, entra, 4 minutos de jogo, 3 para 4 minutos, já tava 1-0. E aí, meu senhor, como diz lá em Porto Alegre, um abraço pro gaiteiro. Isso. Acabou o jogo. Acabou com 1-0? Acabou o jogo. Era. Só um time jogou. Só jogou um time. O Rossi pegou o quê? Uma bola? Uma bola? Foi. Se eu contei errado, você o Rossi pegou uma bola. Mas o Flamengo deu aula de futebol. Georgian acabou com o jogo. Ele fez Quem? Georgian. Ele fez da bola uma lentilha. A bola ele transformou em uma lentilha. Ele gastou a bola e amassou. E pra você ter uma ideia de como jogou a Arrascaeta. Você vê como jogou o Eric Pulgar no meio-campo. É brincadeira, ele dá aula de volante todo jogo, cara. Ele dá aula de volante. De La Cruz chegou, Pascoal? Hã? De La Cruz chegou? O De La Cruz voltou, estreou. Estreou? Já tem 2 jogos que ele estreou. 2 que se recuperaram, né? O De La Cruz e o Arrascaeta. Agora vou... Com todo respeito, o Grêmio não tem como se confrontar diante do Flamengo. Não tem. Não tem confronto do Grêmio. Hoje, Grêmio e Flamengo não tem confronto. Foi o que a gente viu. E aí, fica a gritaria na arquibancada de que o treinador precisa mudar o time. De que o treinador não sabe mexer no time. De que o treinador do Grêmio... Quando jogou Renato Gaúcho e Jorge Jesus, também tinha? Também não tinha. Lembra? Foi 1-1 que o PP salvou a pele do Renato Gaúcho lá em Porto Alegre. Mas Depois teve uma de traulitada 5 de 5 que foi duro. Aí a gente se coloca... Eu no lugar do Gustavo, do treinador do Grêmio, porque eu acho que é uma disparidade muito grande. Uma disparidade de elenco, de qualidade. Sim. Eu fiquei realmente até preocupado com o que aconteceu com o Flamengo no meio de semana. O Flamengo jogou muito mal. O treinador do Flamengo não trabalhou bem. O Flamengo, ele ia bater o recorde do Jorge Jesus, né? Queria superar o Jorge Jesus em número de jogos e vitórias, né? Mas acabou perdendo aquela partida. E aí a gente vê esse baile, esse banho de bola que deu o Flamengo. Meu zagueiro do Flamengo, ele não viu o jogador que estava na frente dele? Do Grêmio, você quer dizer? Ele ficou temporizando para esperar. Ele não viu quem era que estava carregando a bola? Não viu. Aliás, só a minha opinião. Cara, que defesa do Rossi, hein? Uma defesa. Essa foi a defesa. A defesa do Rossi. É igual o Corinthians. O Corinthians chutou uma bola aos 49. Isso. Uma bola no gol que o Everton tirou. O Everton pegou. O time do Grêmio, eu não sei se o presidente do Grêmio tem dinheiro para fazer contratações. Eu não sei. Confesso para você que eu não sei. Mas se ele tiver ainda de uma raspadinha no tacho, ele tem que contratar, atenção, eu vou falar, zagueiros, no plural, zagueiros, para jogar. Não é para juntar com o que tem, é para jogar. Os que tem lá não dá para jogar. Infelizmente, sabe quanto os zagueiros custou o não Wagner estão... Leonardo? 5 milhões. Então... Não basta você ter dinheiro, você tem que saber investir o dinheiro, né? Houve uma tentativa pelo Romanha, o zagueiro colombiano, que está no São Lourenço, mas... O Romanha é um armário, hein, meu senhor? O São Lourenço não, que fez uma boa Libertadores passada, mas o São Lourenço, nesse momento, não podia abrir. E agora é só junho também, né? Agora, se tiver uma raspinha de tacho, tem que contratar zagueiros e volante para marcar.
Os volantes do Grêmio querem sair jogando, abrem um buraco no meio-campo. Os zagueiros não são seguros, não são bons. Expostos a jogadores como Arrascaeta, De La Cruz, o robozinho do lado do campo. Jesus, é um inferno para marcar. E aí, como é que você vai marcar esses caras? Como é que você vai conseguir? Tem que chamar a brigada militar para ajudar? Não dá. Vai ser complicado. Não tem condição. Não tem condição. A torcida do Grêmio não foi. Achei um pecado a torcida do Grêmio não ir. Pecado. Já sabia já. Sim. Já estava esperando já. Pedra cantada, Dá Zé? para emprestar uns 4 lá do Central Córdoba e depois devolver lá para eles? Só para esse jogo? Eu nem sei se esses 4 jogariam assim. Eu confesso que o time do Central Córdoba é muito coração, muito alma. Ganhou desse jeito do Flamengo, mas eu não sei se eles têm essa bola para jogar no futebol brasileiro. Confesso para vocês, eu tenho muitas dúvidas. É um jogo ali, é uma mobilização, é um momento, né? Uma situação ali. Eu tenho o hábito de ver muitos jogos, eu sou um pouco chato com isso, né? Eu vejo jogo de Libertadores, Sul-Americana, Série B. Ontem eu fiz um jogaço da Série B, tive a oportunidade de trabalhar no jogo do do Botafogo de Ribeirão Preto contra o Atlético Goianiense. Também teve um pênalti que o juiz não deu, né? Que era a favor do Atlético Goianiense. Né, Série B é mais constante esse tipo de erro, né? Mais constante. Mas eu sou capaz de dizer para você que se o Gustavo não tiver zagueiros e principalmente volantes para marcar, a vida vai ficar time dura, é muito exposto. É que também o já jogo... a gente vai falar dessa situação aí da arbitragem aí, do lance do Gerson, tá? Esse erro de arbitragem aí, que poderia ter sido marcado pênalti, a gente vai falar sobre isso já. Fala, Silvio. Não, que o Flamengo no jogo antes do Central Córdoba, ele ganha do Vitória, foi? Foi, 2-1. Fora de casa. Fora de casa. E aí você vem para o jogo do Maracanã e, assim, era unanimidade contra o Central Córdoba. Tinha que ser goleada, lembra? A expectativa era essa. Tanto que o torcedor lotou o estádio, menos tudo, de 13 e aí... pessoas nem achar graça, Quer dizer, Silas. se essa situação chega a entrar no subconsciente do grupo, você não consegue tirar isso. Porque o cara, aquilo que a gente falou, daqui a pouco o cara vai lá faz um gol, daqui a pouco o outro, mesmo se a gente não jogar muito bem, aí que veio a surpresa, né? Mas a resposta está dada? Não, eu acho que, William, acidentes acontecem, é natural. Não é todo dia que você vai acertar, não é todo dia que você vai entrar com o pé direito, entendeu? E você tem, como eu falei, a gente muitas vezes tem... No seu caso era com o pé esquerdo, né, Zé? Eu entrava com os dois de vez em quando. Ou 1,5, pastor, que era pro lado, assim, sabe? Mas assim, o que aconteceu com o Flamengo, eu acho que não deve acontecer de novo. Porque faz parte, primeiro, do aprendizado para um treinador que está começando agora, que é o Felipe. Eu, particularmente, o BAP deu uma entrevista dizendo que o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais importante para ser disputado durante o ano. Por uma série de jogos, ele deu uma entrevista dizendo isso. O Boto também foi nessa linha, agora o Felipe já tinha mudado um pouco o discurso na quarta-feira. Então, só que o que acontece? Se você vai jogar uma Libertadores, quantos jogos você tem de Libertadores na primeira fase? 6? 6. Você tem a possibilidade de jogar com o teu time titular em casa, diante da sua torcida. Põe o time titular. São 3 jogos. São 3 jogos. Faz o resultado dentro de casa. O Campeonato Brasileiro, você tem 38 rodadas. Você tem uma série de acontecimentos que podem ter durante o ano. Entendeu? Mas os 3 pontos... E aí, o Córdoba mata o jogo ali. 15 minutos, 20 minutos, pressiona, faz 1-0, depois administra e tal. Aí você vai para o jogo do Campeonato Brasileiro. Aí você tira quem você pode tirar... Porque o elenco do Flamengo é muito bom, ele é extenso, né? Ele tem possibilidades de mexer no time. Depois você vai administrando, William. Mas a Libertadores, vai me dizer que você não quer uma Libertadores? Claro. Lógico que quer. Não, é o brasileiro. Não, peraí, vamos focar na Libertadores. Isso aqui, é possível. Será que ele conversou com alguém para dar aquela declaração ou foi coisa dele? Não sei, eu acho que... Do Felipe Luiz agora? Não, o Boto. O Boto? Quando disse que a Libertadores... Deve ter conversado com alguém ou ele, sabe, se adiantou ali depois que viu que foi mal. Tem razão, porque assim, o Boto, ele quando chega... Desculpa até interromper, mas assim... O Boto, quando chega, ele dá a entender... E não é nem nas entrelinhas, subliminar, não. No papo, não sei nem se foi com a Gema, acho que foi na coletiva dele. Ele dá a entender que o brasileiro vai ter um olhar especial, certo? É isso. Aí depois, o próprio BAP, acho que em algum momento também dá a entender isso. O Felipe Luiz
também numa coletiva, ele dá interesse. E eu lembro de eu até comentar, falar assim, ó, o pessoal aí tá todo mundo alinhado, né? E que não era tipo, dane-se a Libertadores, vamos jogar de qualquer jeito a Libertadores, o nosso foco é o Brasil. Não, não é isso. É simplesmente que chega uma hora que a coisa aperta. Você tem que, né, ter um olhar para um, para outro. Me parece que o Flamengo, diferentemente do que fez nos outros anos, a gente até elogiou isso, ia ter uma atenção especial ao Campeonato Brasileiro. Porque o Flamengo, com o time que tem, a gente já cansou de falar com os treinadores que tem, o elenco que tem, não dá para o Flamengo fazer o papel que ele tem feito nas últimas edições de Campeonato Brasileiro. Quer dizer, ele chega ali, às vezes segunda, terceira, mas não chega a brigar pelo time, porque em algum momento ele larga, porque ele olha para a Copa do Brasil, ou ele olha para a Libertadores. Conquista títulos, sim, sem dúvida. Com o Dorival ganhou a Libertadores e Copa do Brasil, né? Mas é um elenco muito pesado, muito importante, é um time muito gigante. Para olhar um campeonato brasileiro, onde um elenco desse justamente valoriza a competição, tem condições de entregar um título para o Flamengo, e você meio que deixar de lado. Então, assim, exatamente, a conversa estava toda por aí. O que espantou foi na última coletiva do Felipe, a última não, a última foi ontem, né? A penúltima, o Felipe fala, não, interpretou errado, não é bem assim. Pra mim, era o brasileiro. Agora você tem razão. Dá pra jogar os dois. Acho que dá pra jogar. Dá pra jogar os dois. E ele sentiu a pressão depois de perder, né? E essa fase da Copa do... Sim! E essa fase da Copa do Brasil agora, Zé, todo respeito, né? Dá pra tocar o... Não, mas dá pra você... Dá pra ir, cara. Tem mas elenco assim, pra isso. William... Senão a gente vai chegar à conclusão que o Flamengo tem um problema de elenco. De novo. Que não é, né? De novo. Eu respeito muito, quem me conhece sabe. Mas contra o Vitória não dá pra jogar com um time sem o Gerson? Não é desrespeitando o Vitória, não é isso, mas o elenco do Flamengo não consegue jogar contra o Vitória no Barradão pensando na Libertadores. Por quê? Porque eu mato a Libertadores, eu ganho, vou jogar de igual para igual contra o Vitória, com o time que eu tenho, eu tenho a possibilidade de ganhar do Vitória. De fato, foi lá e ganhou, tudo bem. Mas eu vou jogar Libertadores. Pascoal fala uma coisa, eu também penso da mesma forma. Todo jogo é uma final. Se você não ganha em casa, você vai ter que recuperar esses pontos fora. Isso. Os pontos fora que o Flamengo perdeu, né? Vai ter que recuperar contra o Central Córdoba fora. Então, mas ele vai jogar com o time titular ou o time reserva? Aí eu já não sei, Zé. Entendeu? Por quê? Porque obriga a colocar o titular. Você obriga a colocar o titular. Ou seja, então não adianta nada você poupar determinados jogadores com o jogo em casa. Ou talvez o Flamengo não ficou fora da Libertadores passada no jogo do Peñarol lá. Ficou no jogo do Peñarol no Maracanã. Sim, no Maracanã. Foi isso mesmo. Foi, não foi que lá fora que ele foi desclassificado. Ah, mas o elenco é bom. Tá, o elenco é bom, beleza, mas eu vou jogar contra o Central Córdoba com o que eu tenho de melhor. Com os melhores jogadores. Aquele que não é fisicamente ou fisiologicamente... Aquele que eu acho, Gerson, tem que jogar um jogo de Libertadores dentro de casa com 60 mil pessoas, com uma expectativa de um jogo bom, tem que jogar, não pode começar no banco. Ou então, Zé, assim... Entendeu? Então, olha aí. Aí sabe que eu o que chegar. faz? Aí, William, desculpa, Pode até falar, para terminar falar. o meu raciocínio. O que o Jorge Jesus falava? Joga na quarta, descansa na quinta, descansa na sexta, joga no sábado, descansa no domingo. Como o Jorge Jesus jogava? Fazia o resultado, com 65 minutos ele começava a tirar os jogadores. É aí que eu queria chegar. O Abel, quando ganhou, Abel fazia a mesma coisa. Levava o time titular, 60 minutos de jogo, 65 minutos de jogo, foi até a briga com o Dudu, né? Sim, falava, logo 65 aí tirava. minutos. Por quê? Não, porque ele administrava o resultado, ele fazia o resultado e administrava o elenco. E rodava o elenco e dava a possibilidade dos outros jogarem. O Flamengo fazendo gol com 4 minutos, há a possibilidade de você rodar o elenco. Né? Porque, especialmente no Flamengo, como tem um elenco incomparável. Com mais força, incomparável. Assim, ó, faltou um pouquinho de fôlego. Vai lá, vai um pouquinho mais alto. Incomparável. Aí sim, melhorou? Pronto, agora então, eu gostei. Gostou isso aí? Então, o Flamengo pode fazer isso que o Zé falou. Sobra gente para jogar do lado do campo, sobra gente para jogar no meio, sobra zagueiro, sobra lateral esquerdo, então... Não é? Quando o Felipe Luiz olha para o banco, como é que fica a carinha do Felipe Luiz? Olha lá. Isso é uma alegria para mim. Felipe Luiz olhando para o banco, olha lá. Ele tá no banco. Mas tá todo mundo, não? O Pedro tava lá, né? Tá todo mundo. E aí, ó, Felipe Luiz. Tá difícil ali, Pedro, resolve para mim lá. Tô com um problema ali na ponta, Cebolinha. Esse é um artista. Lateral direita, Varela. Ó, Varela tá ruim ali na direita, passa aqui mais.
bicho é um robozinho. Entra lá. Ô, Plata, de repente eu vou precisar de você aqui pra jogar de centroavante. Aí eu falo assim, aí é diferente. Aí, Pedro, ô Pedro. Entendeu? Gente, você tá prestando atenção no que eu tô falando? Você tá ouvindo o que eu tô falando? Você já viu a qualidade do time do Flamengo? Você monta 2 times do Flamengo, o segundo time do Flamengo seria titular no seu time. Opa! Que isso, lógico. Seria titular sem dúvida. em 18, 16 times do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. O segundo time do Flamengo. Seria titular em outros 16 do futebol brasileiro. É pouco isso? Isso é uma enormidade. É o maior elenco e melhor elenco da América do Sul. O Flamengo não está para brincar em nenhum campeonato. Quando eu entendo, eu acho perfeito o que o Zé falou, porque o Flamengo tem condições de brigar em todas as frentes. Balanceando o elenco, você tem condições de brigar em todas as frentes. Em todos os jogos, em todos os campeonatos. O Flamengo tem condição de ganhar tudo. Mas vai ganhar? Não sei, porque aí você tem adversários. Você não sabe o que vai acontecer. Mas tem cartilha lá também ou não? Que é o Jorge Jesus que tinha uma cartilha lá, lembra? Cartilha. Praia, negócio do... Porque tem que ter, né? A praia não podia tomar sol, né? Rio de Janeiro é brabo o negócio. Só podia ir na lá. sombra na praia. Só na sombrinha. Nossa, guarda-sol. Aliás, vocês falaram aí de... Jesus gostava de um solzinho, né? Gostava, mas ele não jogava, né? Ele não precisava correr, né? Não, ele não. Aliás, o senhor também parece que gosta de tomar um solzinho, né, Zé? Culpa do Caio. Agora o São Onde é que estava esse sol nesse Agora o São Paulo tinha que treinar, porque o que ele corria na beira do campo ali era brincadeira, hein? Aquele ali, vou te falar, Não, mas ele só corre, porque o time dele não joga. No Flamengo, realmente, uma dificuldade muito grande. O Santos também teve dificuldade.